Esperar o professor Luciano liberar a apresentação do meu slide. Mandar uma mensagem para ele. Olá, professora Cláudia. Estou aqui, então, indo para o compartilhamento. Agora deu. Deu certo? Opa. Está aparecendo aí? Ainda não. Acho que dá o F5, daí já... Isso aqui é... Agora está aparecendo, não no modo apresentação, mas já está aparecendo. Agora, se der o F5, já vai para o modo apresentação. Isso. Obrigado. Obrigado, professor. Então, vamos lá. Vamos ver aí agora a segunda figura, né, que a lei reconhece como agente de tratamento, que é o operador. Então, o operador, segundo o artigo 5º, no seu inciso 7º, ele vai ser uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Aqui a gente já consegue verificar aí uma diferença bastante, né, forte, que o operador, o controlador, como nós vimos antes, ele tem o poder de decisão. Aqui, o controlador, ele vai realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, ou seja, o controlador é que vai determinar o que precisa ser feito, como nós já vimos anteriormente. Então, aos operadores, como a gente tinha dito lá anteriormente, é facultado apenas a aquisição de elementos não essenciais à finalidade daquele tratamento, como a contratação de software, né, como já dito antes. O operador ele deve ser uma entidade, então, distinta do controlador, que não atua como um profissional subordinado ao controlador ou ao membro dos seus órgãos. Ele vai atuar, assim, de acordo com os interesses e as finalidades que o controlador definir. Ele é uma pessoa que vai operacionalizar todas as informações coletadas pelo controlador. E ele vai poder ser a mesma pessoa do controlador também, como nós vimos lá atrás, no caso de uma médica, que ela mesma tem um consultório pequeno e ela mesma vai coletar os dados, vai tratar esses dados,
vai guardar, vai armazenar, vai dispensar todos esses dados. Então, assim, normalmente o operador, ele vai ser uma pessoa que geralmente vai ser contratada para poder fazer o armazenamento dessas informações, né? Todo aquele controle, toda aquela guarda, toda a estratégia de proteção dessa informação. Nesse sentido, o artigo 39, ele dispõe ali que o operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria. Então, como eu falei aí, a questão dos médicos, né? Que eles têm ali prontuários físicos, ele vai geralmente aí fazer o papel de controlador e de operador, tá? Por um outro lado, os funcionários, como a gente tinha dito, eles vão atuar aí em subordinação às decisões do controlador. Então, eles não se confundem em momento nenhum com os operadores de dados pessoais. A principal, então, diferença, como nós já falamos no bloco anterior, entre o controlador e o operador, vai ser o poder de decisão. O operador, ele só vai poder agir no limite das finalidades determinada pelo controlador. Cabe destacar ainda que a lei, da mesma forma, ela atribuiu ao operador aí algumas obrigações específicas a essa figura, né? Então, o operador, ele vai ter que seguir as instruções do controlador, ele vai firmar contratos, ele vai dar ciência ao controlador em caso de contratos com o suboperador, figurinha essa que nós vamos ver aí um pouquinho mais para frente, manter os registros das operações de tratamento de dados pessoais que realizem, especialmente quando baseado no legítimo interesse, e realizar o tratamento segundo instruções dadas pelo controlador, tá? Ele também vai ter que reparar o titular de dados caso, em razão do exercício da atividade de tratamento de dados, causar algum dano patrimonial, moral, individual ou coletivo. Aqui é o que nós havíamos dito, e eu vou reiterar novamente, ele vai responder solidariamente pelos danos causados pelo tratamento desses dados. Então, assim, se ele descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados, ou quando não tiver seguido as instruções que o controlador lhe passar, ele vai responder por esses danos. Esse aqui é um único momento aí que o operador ele acaba se equiparando ao controlador, tá? Na hora de responder solidariamente por esses danos. Além disso, o operador ele pode definir ali, como a gente já falou, elementos não essenciais do tratamento como medidas técnicas. Então, o conceito e o escopo de atuação do operador indicam também uma importância das definições contratuais para a relação entre controlador e operador. Ou seja, embora a LGPD não determine expressamente que o controlador e que o operador devam firmar um contrato sobre o tratamento de dados, esse ajuste ele se mostra aí como uma boa prática de tratamento, né? Uma vez que as cláusulas contratuais impõem limites à atuação do operador, vão fixar parâmetros objetivos para a alocação da responsabilidade entre as partes e também vão reduzir aí os riscos e as incertezas decorrentes dessas operações. Então, os pontos que podem ser definidos contratualmente são o objeto, né, a duração desse serviço pelo operador, a natureza e a finalidade do tratamento de dados, os tipos de dados pessoais envolvidos e os direitos e obrigações e responsabilidades relacionadas ao cumprimento da LGPD. Os tipos de operadores, da mesma forma que o controlador, eles podem atuar
podem ser tanto pessoas físicas e jurídicas de direito público e direito privado. Da mesma forma que o controlador, o operador, na maioria das vezes, vai ser uma pessoa jurídica, que vai ser contratada pelo controlador para realizar aquele tratamento de dados de acordo com as suas instruções. Mas a gente não tem nenhum empecilho em contratar uma pessoa natural como prestadora de serviços para finalidade específica, né, que possa ser considerada aí como operadora de dados. Ainda empregados, administradores, sócios, servidores e outras pessoas naturais que integram a pessoa jurídica e cujos atos expressam a atuação desta não são considerados operadores. O operador, então, vai ser sempre uma pessoa distinta do controlador, isso é, ele não vai atuar como um profissional subordinado a este ou como membro dos seus órgãos. Muito embora o controlador tenha a principal responsabilidade, é o operador que vai atuar em nome dele. Então, o artigo 37 da LGPD determina que o operador e o controlador partilham obrigações e, consequentemente, a responsabilidade de manter os registros das operações de tratamento. O seu artigo 42 ainda dispõe que ambos possuem a obrigação de reparação se causarem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo a outrem, no âmbito de suas respectivas esferas de atuação. Então, via de regra, as obrigações e responsabilidades do controlador e do operador são distintas, pois são determinadas de acordo com o papel exercido por cada um no âmbito do tratamento dos dados pessoais. Além do controlador e do operador, que são agentes de tratamentos, de acordo com a lei, a gente vai ver aí nesse mundo da LGPD a figura do suboperador e do encarregado. Então, assim, formalmente a LGPD, no que se refere aos agentes de tratamentos, como eu já disse, ela definiu apenas a figura do controlador e do operador. Ainda que não exista um conceito de suboperador na LGPD, ele pode ser utilizado como parâmetro de análise para a compreensão de cadeias mais complexas de tratamento de dados. Então, na falta de um conceito de suboperador, a LGPD não vai... Não. Opa! Acho que tivemos um problema com algum neném. Então, na falta do conceito de suboperador, a LGPD ela não vai impossibilitar ou não vai tornar ilegal que exista ou que tenha essas funções, né? Competências de responsabilidades no ambiente aí de proteção de dados pessoais. Principalmente porque pode desempenhar uma função de operador em subordinação a um outro operador, né? Então, a gente vê aí que um suboperador ele vai ser contratado por um operador para auxiliá-lo a realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, né? A relação direta... Opa, vamos voltar aqui. Tem um problema nos meus slides. Pronto. A relação direta do suboperador é com o operador e não com o controlador, né? Mas, independente de como sejam ali os arranjos institucionais entre operador e suboperador, para os efeitos da LGPD, ambos podem desempenhar, a depender do caso concreto, a função de operador e responder perante a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, considerando que o operador realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador, é de supor que a relação entre eles vai ter aí uma base de confiança. Então, nesse sentido, é recomendado que o operador, ao contratar um suboperador, obtenha essa autorização formal do controlador, né?
que inclusive pode constar do próprio contrato firmado entre as partes, né? Isso aí vai evitar, né, que, ao contratar o suboperador, o operador tenha executado o tratamento de dados, descumprindo orientações do controlador, né, e que poderia aí atrair para o operador alguma responsabilidade que normalmente seriam exclusivas do controlador, né? Já o artigo 41, ele sim conceitua o encarregado, né? O encarregado, então, é o indivíduo responsável por garantir a conformidade de uma organização pública ou privada. A indicação do encarregado é uma das funções do controlador. Então, ao contrário de outras legislações de proteção de dados estrangeiras, a LGPD não determinou em quais circunstâncias uma organização deve indicar o encarregado. Mas, como regra geral, deve-se ter que toda organização deverá, sim, indicar uma pessoa para assumir esse papel. A LGPD também não distingue o encarregado se deve ser pessoa jurídica ou se deve ser uma pessoa física, se deve ser um funcionário da organização ou um agente externo. Mas, considerando as boas práticas internacionais ainda, o encarregado poderá ser tanto um funcionário da instituição quanto um agente externo, de natureza física ou jurídica. Recomenda-se que o encarregado seja indicado por um ato formal, com um contrato de prestação de serviço ou um ato administrativo. Como boa prática, considera-se importante que o encarregado tenha aí uma liberdade para a realização de suas atribuições, né? Então, no que diz respeito às qualificações do encarregado, elas devem ser aí definidas mediante um juízo de valor, realizado pelo controlador. É ele que vai analisar se as qualificações daquele encarregado são compatíveis com aquilo que ele vai precisar, com o serviço que vai ter que desenvolver, considerando conhecimentos aí de proteção de dados, de segurança, da informação em nível que atenda à necessidade daquela operação, daquela organização. É importante ainda a gente frisar aqui que a LGPD ela não proíbe que o encarregado seja apoiado por uma equipe de proteção de dados. Muito pelo contrário, é importante que o encarregado tenha recursos adequados para realizar suas atividades, né? O que pode incluir aí recursos humanos, né? Outros recursos que devam ser considerados são tempo, prazos apropriados, finanças e a infraestrutura, tá? Oh, meu pai. Tem um problema aqui com a apresentação. Vamos lá. O suboperador e o encarregado, eles vão ter aí responsabilidades, né? Então, assim, no que se refere às responsabilidades, o suboperador aí, ele vai ser equiparado ao operador, né? Perante a LGPD, como a gente viu, porque ele vai ser uma pessoa contratada pelo operador para exercer as funções que o controlador impôs a ele. Já o encarregado, de acordo com o artigo 2º de acordo com o parágrafo 2º do artigo 41, o encarregado ele possui aí algumas atribuições. Então, o encarregado ele vai poder aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais e executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Ou seja, o encarregado, ele é uma figura
muito importante aqui, né? A gente precisa, ela vai ter que ser escolhida aí de uma forma muito séria, muito certa. Em muitas situações, uma pessoa aí que tenha conhecimento de tecnologia, que tenha um pouquinho de conhecimento de direito, para que ela consiga, então, responder, né, e suprir aí todas essas atribuições do seu cargo. Então, por agir aí como um ponto de contato entre os titulares de dados e a Associação Nacional de Proteção de Dados, é importante que os detalhes, como eu já disse, de contato do encarregado de dados, eles estejam aí facilmente acessíveis. Né? Isso aí, o próprio artigo 41 da LGPD determina, ou seja, a identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. Ou seja, todo mundo tem que ter conhecimento quem é o encarregado ali dentro daquela entidade, daquela organização. Por fim, aí, são orientações aí da European Data Protection Board, né, que os conceitos de controlador e operador são funcionais. Então, eles visam alocar responsabilidades de acordo com os papéis reais das partes. Isso implica que o status legal de um ator como controlador ou operador devem, em princípio, ser determinados por suas ações concretas em uma determinada situação, ao invés de designação formal. Ou seja, são pessoas aí que precisam ser escolhidas e que você consiga detectar dentro da instituição realmente qual a sua função. Não basta simplesmente eu escolher ali a dedo ou designar formalmente. Não, eles vão ter as suas funções, sim, né? E vão ter as suas responsabilidades e papéis aí bem reais das suas funções. Bom, eu encerro aqui a minha apresentação, abro para perguntas, não sei se existem ou não. Estou à disposição. Não havendo perguntas, professora Cláudia, pelo menos aqui no chat, não, aqui. Tenho Sim, não há perguntas, mas há uma felicitação, um enaltecimento com relação à sua apresentação. Parabéns pela apresentação, muito obrigada. A Larissa Muito obrigada, faz aqui doutora Larissa. faz o comentário. E então, não havendo mais nenhuma intervenção e nenhum questionamento, gostaria de novamente agradecer à professora Cláudia por sua brilhante e esclarecedora exposição. E com isso nós terminamos o segundo dia, um quarto bloco sobre o nosso curso de LGPD no setor de saúde. Agradecemos a todos que estiveram online e os que acompanharão posteriormente virtualmente com esse curso vai ficar à disposição no site do sindicato. Passo a palavra à professora Cláudia. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Espero aí ter colaborado e também estou à disposição aí para qualquer dúvidas ou qualquer contato que qualquer médico, qualquer pessoa tenha, né, quando futuramente vier assistir aí as nossas apresentações. Muito obrigado, professora Cláudia. Então, eu declaro encerrado este evento e, mais uma vez, agradecendo a todos, desejando uma excelente boa noite para que todos aí nas suas respectivas casas. Boa noite.